Olá pessoal do 7º ano, eu sou o professor Peterson e hoje nós temos mais uma aula de educação física. Já vamos aproveitar bem rapidinho, vamos dar a aula oi para o Natan. Olá Natan, tudo bom? Isso, o Natan vai nos ajudar interpretando a nossa aula em Libras. E não podemos esquecer aqueles recados de todo início de aula, né? Se você assiste a aula somente pela TV, entre em contato com a escola para verificar como que serão as suas atividades impressas. Se você está acessando o Google Classroom, né, tem acesso à internet, não esqueça, não deixe de preencher a atividade obrigatória. Ela é essencial para que você garanta sua presença na aula de hoje. Tudo certo? Vamos lá para a nossa aula então. Vocês lembram da aula passada? Então, a aula passada nós falamos do Up Rocking, naquela aula especial que nós tivemos, né? Vocês estão lembrados? Então, olha só, o Up Rocking é um estilo de dança urbana criado na segunda metade da década de 60 por Rubber Band e Apache, para servir como opção de resolução de conflitos sem violência. Os rockers, que são os dançarinos, se enfrentam simulando uma luta e tentando ser o mais criativo nos seus movimentos. O Up Rocking nos lembrou o que aqui da nossa cultura mais brasileira? A capoeira, né? A gente viu muitos movimentos do Up Rocking parecidos com os movimentos da capoeira, né? A gente pôde falar sobre isso na aula passada, nas semelhanças que existem ali entre os movimentos, pelo menos. Não é o mesmo ritmo, né? Não é nem a mesma ideia, mas os movimentos são bem parecidos. Continuando nesse tema de danças urbanas, hoje a gente vai tratar do popping, tá? E eu tenho certeza que você conhece o popping. Você já vai ver por quê, tá? O popping surgiu no início dos anos 70, numa pequena cidade americana chamada Fresno, na Califórnia, lá nos Estados Unidos. O seu criador foi Sam Salomon, ou simplesmente Boogaloo Sam. Ele mudou o nome dele, depois, né, o nome artístico dele era Boogaloo Sam, que fazia parte de um grupo chamado Electric Boogaloo, que dançavam, o que eles dançavam? Locking, inspirados no quê? No The Lockers, aquele grupo, né, de dançarinos lá, que foi fundado pelo Don Campbell, né, o criador do locking. Então veja, o Sam aqui, ele participava de um grupo de dançarinos que dançavam o locking. Mas, né, nessa atividade, ele acabou inventando um outro ritmo de dança urbana, que acabou, né, se popularizando ali nos Estados Unidos e acabou sendo difundido até para fora dos Estados Unidos, que é o pop, tá? Então, de novo, a gente volta lá no locking. Lembra quando a gente falou sobre o locking, que ele era o precursor, considerado precursor de todas as outras danças urbanas? Exatamente por isso, né? A gente sempre encontra alguma coisa que liga novamente lá no locking, ok? Então, o popping é a evolução de uma dança antiga, o robot, que era apenas a cópia dos movimentos mecânicos de um robô. Você já não viu isso? Alguém dançando, imitando os movimentos de robô, né? Com o braço para cima, na frente, né? Então essa dança é o chamado robô, certo? O popping, ele partiu do robô, né? Então ele misturou o bloqueio que vem lá do locking com esses movimentos do robô. Então, o robô, o manequim, ele é um estilo de dança ilusionista, confundido às vezes com o pop, tá? Onde o dançarino tenta imitar um robô ou um manequim, certo? Essa dança do robô, ela foi popularizada por quem? Por Michael Jackson, ainda jovem, quando ele atuava no grupo The Jackson's 5, que era o grupo composto pelo Michael Jackson e pelos seus irmãos, tá? Ele realizou a performance do robô numa música do James Brown chamada Dancing Machine, ou Máquina Dançando, tá? Traduzindo.
Então o Michael Jackson acabou inventando essa movimentação do robô, essa movimentação que imita o robô ou um manequim de loja, certo? No entanto, o estilo ficou muito mais complexo, pois não é tão frio como o robô. Então agora a gente está falando, né, do novo estilo, tá? Tem muito mais energia e apropria-se de movimentos de ilusão, de mímica, do clown, que é o chamado palhaço, tá? Desenhos animados e dança indiana. E também foi inspirado por passos usados pelo cantor James Brown, que ele mesmo chamava de boogaloo, fazendo ondas pelo corpo, né? Então aqui a gente já está falando propriamente dito do popping, certo? Então o popping ele pegou lá o robô, tá? Misturou no robô movimentos de mímica, movimentos de palhaços, né? Expressões faciais dos palhaços, né? Elementos de desenhos animados da época, de dança urbana, né? Misturou isso tudo para criar o popping, né? Para desenvolver os passos do popping, tá? Nosso primeiro exercício, então. O popping é a evolução de qual dança? Então, nós temos 4 alternativas. O locking, o walking, que é uma dança que a gente já viu também, o robô ou o hip hop, tá? Então, dessas 4 alternativas, qual delas foi que evoluiu o popping? Daqui a uns minutinhos a gente volta com a resposta.
Voltamos. Você lembrou? O popping é a evolução de qual dança? Você lembra quando a gente falou? Ele é a evolução do robô, tá? Olha o nosso dançarino lá, né? Na nossa imagem, como ele está fazendo exatamente os movimentos, né, característicos do robô, né? Então, o robô é que evoluiu para esse estilo do popping. Segundo exercício nosso. Em sua evolução, quais foram os fatores que diferenciaram o popping do robô? Né? Então, ele evoluiu a partir do robô, mas depois acabou se diferenciando um pouco do robô. Então, quais são as diferenças? Né? O que nós temos de diferenças do popping para o robô? Tá? Vamos dar uma lida nas nossas alternativas? Incorporar técnicas do balé, copiar também movimentos do locking, executar o sapateado, não ser tão frio, ter muito mais energia e apropriar-se de movimentos de ilusão e mímicas, né? Qual dessas alternativas, então, representa a diferença que o popping teve do robô depois na sua evolução? Novamente, nós vamos ter uns minutinhos. Se você precisar, pode dar uma olhada lá nos slides que estão lá no Google Classroom e logo voltamos para corrigir nosso exercício.
Já voltamos. Vamos lá para a nossa correção? Né? Quais foram os fatores que diferenciaram o popping do robô? Né? É que o popping ele não era tão frio quanto o robô, né? Ele tem muito mais energia e ele se apropriava também de outros movimentos, de ilusão, de mímicas, né? As expressões do palhaço, a dança indiana, né? Foi se apropriando de outros movimentos. Não ficou só preso àquela imitação pura dos movimentos robóticos, ok? Muito bem. O popping também surgiu, do popping também surgiu um passo muito conhecido e usado por Michael Jackson. Originalmente, esse passo se chamava backslide. Então, aqui a gente tem uma pequena confusão. Muita gente acha que foi o Michael Jackson que inventou esse passo. Não. Na verdade, foi o Michael Jackson que tornou esse passo muito popular. O passo já existia e se chamava backslide, ou deslizar para trás. O Michael Jackson deu um novo nome para esse passo. Ele chamou de moonwalk, tá? Ou caminho da lua, deslize da lua, alguma coisa assim, tá? Então, foi assim que o Michael Jackson chamou esse passo, mas que já existia. E o passo é essa caminhadinha que ele faz, olhem só no GIF aqui, ó, tá? Arrastando os pés, o movimento das pernas induz que ele está caminhando para frente, mas o deslocamento dele é para trás, ele desliza os pés para trás. Vou contar uma história para vocês. Quando o Michael Jackson apareceu com esse passo, eu estava na escola, mais ou menos na série que vocês estão aí, sétimo, né? Sexto, sétimo ano. Naquela época até o nome era diferente, mas tinha mais ou menos a idade de vocês hoje. E esse passo ficou tão popular que todo mundo na escola queria fazer, queria aprender, sabe? Então, quando um conseguia fazer, começava a ensinar para o outro, né? Os alunos ali, as crianças no recreio se juntavam em algum lugar no pátio da escola, né? E tentavam fazer os movimentos, procurava aonde o piso na escola era mais liso para conseguir fazer esse deslize, né? Então todo mundo queria fazer, queria imitar o passo do Michael Jackson, esse deslize para trás, né? Eu nunca consegui aprender, até hoje não sei fazer, não me arrisco a fazer aqui, tá bom? Porque vai ser, né? Eu vou virar um meme aqui, então não vou me arriscar a fazer, tá certo? Mas o passe ficou muito popular. E até hoje, né, ele é conhecido, né, é praticamente uma marca registrada das coreografias do Michael Jackson. Né? Praticamente em todas as músicas, em todas as danças, ele usou esse passo. Então a gente pode dizer que o Michael Jackson ele foi assim um grande precursor do popping. A dança que ele fazia nas suas apresentações, nas suas músicas, era o popping, certo? Então vamos para frente. Apesar de ser criado em Fresno, que é uma cidade muito pequena dos Estados Unidos, muitas cidades da região, como Bakersfield, Sacramento e Compton, desenvolveram seu estilo e passos próprios do popping. Né? Ele começou a ficar popular e em cada cidade, em cada local, na verdade em cada grupo ali urbano, acabava criando um passo dentro dessa proposta do popping, tá? Isso ajudou a desenvolver mais ainda a dança. E quando chegou ao mundo nos anos 80, já era algo extraordinário. Através de quem que essa dança chegou ao mundo nos anos 80? Através do Michael Jackson, né? Quando ele lança lá aquele álbum, um dos álbuns mais conhecidos dele, que é o Thriller, né? Onde praticamente todas as danças ali das músicas, né? São danças, né? São popping, né? Ele dançava o popping, ok? O popping, ele é um estilo único de danças urbanas. Como o Michael Jackson tornou ele muito popular, muita gente entende que ele é um nome universal para o funk. Não é, tá certo? O dançarino de popping, ele é chamado de popper. Então,
O popping, ele é um dos estilos de dança, né? Ele não representa todos os estilos de funk ou todos os estilos de dança urbana. Nós aprendemos aí, numas aulas anteriores, inclusive na aula passada, né, naquela nossa aula especial, nós tratamos disso, o termo que é considerado genérico para todas as danças urbanas é o street dance, né, a dança de rua. Então, esse é o termo genérico. Mas há uma certa confusão, tem gente que acaba usando o popping como significado para todas essas danças. Não está certo, tá? O popping é uma dança, um estilo de dança. E quem dança popping é o popper. Assim como quem dança o locking é o locker, tá? Então, existem essas diferenças aí de nomenclaturas que às vezes a gente, sem conhecer, acaba fazendo uma confusão, tá bom? Então, o popping, ele é um estilo de dança urbana que traz aqueles movimentos principais do robô, ok? Sun, aquele dançarino que inventou o pop, quando ele dançava, ele dizia a palavra pop, baixinho, toda vez que ele contraía os músculos, fazendo os movimentos enquanto dançava. Semelhante à maneira como alguém pode fazer barulho de máquina quando faz o robô. Por isso, as pessoas sempre diziam a ele, ei, Sam, faz aquele popping, né? Então, quando o Sam dançava, quando ele fazia os movimentos imitando o robô, ele falava baixinho, pop, 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 tá? E com isso, as pessoas acabaram ligando isso que ele falava ao que ele dançava. E acabavam pedindo para ele, Sam, faz aquele popping. Por isso que o nome veio para a dança, tá bom? A dança popping acabou influenciando outros tipos de danças que incorporaram os seus movimentos, como a dança waving, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Que são ondas pelo corpo e se enquadra no perfil do popping, só que ela é um pouco mais fluida que o popping, tá? O popping, ele é mais um movimento do robô, ele ainda mantém a característica do robô. O waving, ele vai ser mais fluido, né? A coisa vai ser mais molenguinha, tá bom? Assim também como, né, os movimentos robóticos são a principal característica do nosso pop, ok? Nosso terceiro exercício da aula hoje, então. Do popping surgiu um passo chamado backslide, que foi muito utilizado por Michael Jackson e rebatizado por ele como Funk Chicken, Buzz Stop, Robot ou Moonwalk. Qual foi o passo de dança, então, que ficou muito popular com o Michael Jackson e que foi rebatizado por ele? Qual o nome que ele rebatizou esse passo? De novo, você vai ter uns minutinhos, daqui a um pouquinho nós voltamos.
Já voltamos. Vamos lá corrigir? Eu tenho certeza que você sabe, né? Você já tentou fazer o passo aí na sua casa, na sua sala? Cuidado para não derrubar nada, hein? Não vai quebrar nada aí na sala e depois ainda culpar o professor. Calma lá, tá? Então, o passo que se chamava backslide, que foi muito utilizado por Michael Jackson e rebatizado, né? Foi rebatizado para moonwalk, né? E hoje ele é mais conhecido por esse nome do que pelo nome original. Depois, mais para frente, ainda nós vamos ver esse passo de novo, vou dar uma dica para vocês, tá bom? Nosso quarto exercício, então. De onde surgiu o nome pop? Né? Da onde que o Sam tirou esse nome? Né? Como que ele criou? Né? Como que ele trouxe para aqueles novos movimentos que ele estava fazendo, para aquela nova dança, como que ele trouxe esse nome aí, tá? Então, o nome foi criado pelo próprio Michael Jackson. O nome foi criado por James Brown, que era famoso na época. O nome foi criado pelo próprio Sam Boogaloo, né? Foi ele que inventou esse nome. Ou, quando dançava, Sam repetia pop, conforme executava os movimentos, e dessa atitude dele é que o nome Popping acabou surgindo, tá? De novo, você vai ter uns minutinhos, dessa vez vai ser bem rápido, tá? E logo nós voltamos.
Já voltamos então, gente. Vamos corrigir? Essa tá muito fácil, né? Nem precisava de todo esse tempo que teve, né? Eu tenho certeza que vocês já sabiam, né? Então, quando dançava, o som repetia pop, conforme ele ia se movimentando, conforme ele fazia aqueles movimentos, né, do robô imitando quase uma máquina, né? Então, isso acabou influenciando as pessoas que diziam para ele: "Ei, Sam, faz aí aquele popping", né? E foi daí que ele tirou o nome para esse novo estilo de dança que ele estava criando, ok? Revisando então, vamos pensar um pouquinho agora sobre tudo que a gente falou nessa aula. E acho que vocês já perceberam que quando a gente trata desse tema de dança urbana, as coisas se misturam bastante, né? A gente está falando de um ritmo, mas volta a falar de um que a gente já viu, cita algo que a gente ainda vai ver lá na frente, né? Porque as coisas não são bem separadinhas, né? As danças vão se misturando, por isso às vezes é difícil a gente separar. Mas vamos tentar entender um pouquinho mais a respeito do popping, que foi a dança que a gente viu hoje e que nós aprendemos que era a dança do Michael Jackson, certo? Então ele foi criado, na verdade, na cidade de Fresno, na Califórnia, nos Estados Unidos, na década de 70, pelo jovem, né, que tinha o nome artístico de Sam Boogaloo, tá? Esse nome ele vai aparecer mais para frente, porque esse cara inventou um outro estilo também, tá? Mas isso aí, espera lá na frente a gente vai ver, tá bom? O popping é considerado a evolução da dança robô, com movimentos que imitavam as movimentações de robôs ou manequins. Mas a gente aprendeu que o robô ele era duro, frio, né? Os movimentos eram mais travados. O popping, né, misturou outros movimentos ao robô, as mímicas, né, os movimentos da dança urbana, da dança indiana com as mãos, né, e deixou ele o robô um pouco mais leve, ok? Ainda a dança popping influenciou também outros estilos de dança que incorporaram seus movimentos, né? É aquela mistura que eu falei para vocês. A gente começa a estudar um estilo e percebe que ele influencia outros estilos e também é influenciado por outros estilos, né? As danças acabam se misturando ao longo do seu desenvolvimento, da sua história, certo? Lembrou tudo então? Conheceu o popping? Então agora eu quero mais uma coisa de vocês. Olha só, nós temos aqui 2 vídeos novamente do YouTube para vocês darem uma olhada aí na casa de vocês. Então, o primeiro fala do street popping e nesse primeiro vídeo vai aparecer para vocês o primeiro artista que fez o deslize para trás, tá? O passo que o Michael Jackson depois renomeou para Moonwalker, né? É o backslide. Então, vai mostrar o artista que fez esse passo pela primeira vez, de quem o Michael Jackson copiou. O segundo vídeo é um tutorial para vocês treinarem em casa, tá? Lembre de antes dar uma olhada aí na sala ou no seu quarto se não tem nada que você não acabe batendo e quebrando, né? Abre um pouquinho o espaço aí na sua sala, coloca o vídeo lá e tenta ir acompanhando os movimentos, tá? Como nós não estamos na nossa aula presencial, né? Nós com certeza faríamos essas práticas nas nossas aulas presenciais. Aqui, nessa nossa videoaula, a gente não tem como fazer essa prática. Mas eu gostaria que você pegasse esse vídeo, assistisse ele algumas vezes e tentasse aí executar na sua casa, né? Acompanhasse esse tutorial para aprender esses passos do popping, tá bom? Combinado? Capricha aí, assista o vídeo, tente fazer. Se você conseguir, você pode mandar um comentário lá no mural da sua sala de aula, converse com o seu professor, veja com ele, talvez você possa até mandar um videozinho pequeno de você dançando para ele, tá? Aproveite e converse com o seu professor sobre o assunto, né? Ou peça para ele marcar um meeting e daí vocês podem
falar um pouquinho sobre essa dança, se você conseguiu ou não fazer, tá? Espero que vocês façam a lição de casa. Combinado? Fique bem e, se possível, fique em casa. Tchau, gente!